esteja bem, que você esteja em paz. Nosso estudo de hoje tem por título A Teologia de Judas. É uma referência ao falso entendimento, ou ao menos a prática de Judas. Ela demonstrava um falso entendimento a respeito das coisas de Deus. Teologia, de forma simples, quer dizer estudo sobre Deus. Estudo sobre as características de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, as ações de Deus, a vontade de Deus e as determinações de Deus, inclusive acerca do futuro, as coisas que já estão determinadas a acontecerem. Então, teologia é o estudo a respeito das coisas de Deus. Nós temos hoje como fonte de teologia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Judas, ele tinha o Antigo Testamento e os ensinos de Cristo que estavam com ele, ou seja, o próprio Deus que se fez um de nós. Mas Judas, ao contrário dos 11 discípulos, dos outros 11, parece que ele tinha uma interpretação particular da teologia, dos ensinos de Cristo. E esta interpretação particular que ele tinha era voltada às coisas materiais. Judas, ele parece que dava mais importância às coisas materiais do que os valores espirituais que eram ensinados por Cristo. Então a teologia dele era equivocada. Isso é uma coisa, irmãos, é importante esse estudo, porque isso é uma coisa que acontece hoje em dia também. Olha, entenda bem, existe apenas uma teologia correta, só uma teologia certa, correta, teologia bíblica, apenas uma, e dezenas de falsas teologias. É por isso que nós vemos uma certa confusão, ou melhor, uma grande confusão, em pessoas que dizem coisas diferentes, crenças diferentes, ensinos diferentes dentro do cristianismo. Porque uma teologia é perfeita, correta e bíblica, mas dezenas são equivocadas. E isso acontece porque as pessoas acreditam que é possível cada um interpretar de uma maneira, ou cada um ter uma visão a respeito do Evangelho, ou cada um ter uma direção diferente do Evangelho, o que é totalmente equivocado, impossível, porque o Evangelho, a teologia, ela tem que ser 100% bíblica. E nós podemos afirmar que é impossível, é inaceitável, vamos dizer assim, é inaceitável cada um ter uma interpretação própria, porque a Bíblia diz que não é esse o procedimento. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, Pedro diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que Pedro está dizendo aqui é que nenhuma parte das Escrituras é de particular elucidação, porque nenhuma parte das Escrituras foi feita por vontade humana. Mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a revelação bíblica. Como é que aconteceu isso? No Antigo Testamento, Deus deu essa revelação aos profetas. O que eles fizeram? Eles escreveram aquela revelação, e guardaram para gerações futuras.
No Novo Testamento, Deus deu a revelação para os apóstolos, que fizeram a mesma coisa. Eles escreveram e guardaram para as gerações futuras. Então nós já temos a revelação completa, tanto a que Deus deu para os profetas do Antigo Testamento, como a que Deus deu para os apóstolos no Novo Testamento. Então, eles escreveram e guardaram para as gerações futuras, que somos nós. Então, a teologia, a fonte da teologia, é as Escrituras, a palavra de Deus já revelada, tanto revelada aos profetas no Antigo Testamento, como revelada aos apóstolos no Novo Testamento. Então, nenhuma parte das Escrituras é de particular elucidação ou de particular interpretação, né? Apenas a Bíblia interpreta a Bíblia. E ainda mais, o apóstolo Paulo diz aqui na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é útil e perfeita, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a teologia correta, a teologia verdadeira, é a Bíblia, aquela que é tirada da Bíblia, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deixa eu me ajeitar aqui. Onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a teologia de Judas era equivocada, porque Judas colocava valores externos, pensamentos externos, acima da teologia que ele aprendia, tanto no Antigo Testamento como dos ensinos de Cristo, do próprio Deus que se fez um de nós que estava com ele. Lembrando que a teologia verdadeira, ela é 100% bíblica, ou seja, ela não retira nada das Escrituras e nem acrescenta nada. Ela apenas conduz dentro da Bíblia a interpretação da própria Bíblia. Então, cada passagem vai ser interpretada contextualmente em toda a Bíblia. Essa é a verdadeira teologia. Tudo bem até aqui? Então vamos dar uma analisada aqui na teologia de Judas. Primeira coisa que nós vamos entender aqui, que nós podemos dizer que Judas, ele não vivia a verdadeira teologia. Ele não vivia os ensinos que ele aprendia de Cristo. Lá em João, capítulo 13, nos versos 10 e 11, nós vamos ver que Judas, ele não era limpo. Aqui João, capítulo 13, a partir do verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então nós vemos aqui que Jesus ele ensinava, dava a teologia correta e perfeita para seus apóstolos, para que eles aprendessem e futuramente lançassem as doutrinas, os fundamentos doutrinários de sua igreja. Mas ele diz que nem todos estavam limpos. Judas não estava limpo. Judas, ele não se santificava. Ele ouvia a teoria, ele via a prática de Jesus, ele observava os ensinos de Jesus, falando a respeito de limpos de coração, pobres de espírito, pessoas que deveriam ser como crianças, sem malícia, enfim, viver uma vida de pureza e santificação. Mas Judas não vivia essa santificação. E o próprio Jesus diz aqui que ele não era limpo. Não é? Aqueles que já foram lavados não precisam se lavar de novo. Apenas os pés, que quer dizer isso? Às vezes caminhamos por onde nós não deveríamos, erramos, nos arrependemos e voltamos. Então nós lavamos os nossos pés daquela impureza, porque já estamos limpos pela palavra
pela água da palavra de Cristo, que nos purifica. Quando erramos, andamos por caminhos que não deveríamos, voltamos, lavamos os pés para nos purificarmos, para retirarmos toda a impureza. No entanto, um deles não era limpo, não estava limpo pela palavra. Ele recebia a mesma palavra, só que aquela palavra ele não a vivia, ele não deixava aquela palavra entrar nele. E isso acontecia porque a sua teologia era equivocada. Ele dava mais valor às coisas materiais do que aos valores dos ensinos espirituais e da prática cristã que Jesus ensinava ali. Então, primeiro equívoco da teologia de Judas era a falta de santificação. O segundo equívoco está aqui no capítulo 12 de João, verso 5. É a avareza. Judas, ele era avarento. Aqui, João, capítulo 12, no verso 5, diz assim: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Aqui, quando Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, ela comprou um bálsamo caríssimo e quis passar nos pés de Jesus, Judas se opôs. E ele disse: não, isso custa 300 denários. Um denário, em média, em geral, era o dia de trabalho, o salário mínimo da época, né? Ninguém ganhava menos do que um denário pela jornada de trabalho. E este bálsamo era caro, ele custava 300 denários. E Maria, então, fazendo essa oferta para Cristo, Judas ficou meio que indignado. E ele falou: não, mas por que não guarda isso e dá para os pobres? Não é verdade? É isso que ele falou. Por que não guarda isso e dá para os pobres? Só que aqui no próprio verso 6 do capítulo 12, diz que ele não estava preocupado com os pobres. Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Não porque tivesse cuidado dos pobres. Então, depois nós vamos ver a sequência do versículo. Então, Judas, ele se opõe à oferta para Cristo e justifica essa sua oposição ao fato de ofertar a Cristo usando os pobres. Mas Jesus diz assim, verso 17, Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para mim no dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então esse discurso, que não é para ofertar para Cristo, mas é para ofertar para os pobres, ele é um discurso hipócrita. Hipócrita, porque ele combate a oferta aos ministérios cristãos. Como Jesus recebia ofertas, né? Como nós vemos ali em Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3, o próprio Judas era tesoureiro entre os apóstolos, ele que carregava a bolsa, né? Das ofertas. Então, como todo o ensino bíblico é para manter os ministérios, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho e tudo mais, esse discurso de não ofertar para Cristo, mas dar para os pobres, é um discurso hipócrita. Porque Jesus, ele diz assim: os pobres, vocês sempre têm com vocês. Irmãos, a obrigação de cuidar dos pobres é de todos semelhantes, de todas as pessoas, independente da fé, da religião da pessoa, se a pessoa é ateu, ou se professa alguma fé, a obrigação de cuidar dos pobres é de todos nós. A obrigação de cuidar do nosso semelhante é de todos nós. É hipócrita querer que os outros façam isso. Todos nós devemos fazer isso. Seria o mesmo que dizer: se você quer cuidar dos pobres, não gaste seu dinheiro em churrascaria, dá para os pobres. Se você está preocupado com os pobres, não toma cerveja, pega o dinheiro e dá para os pobres. Se você está preocupado com os pobres, não vá no teatro, não vá no campo de futebol, não paga a Netflix, não paga a internet, pega o dinheiro e dá para os pobres. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Não dá essa oferta para Cristo, dá para os pobres.
Só que quando a própria palavra diz que ele não estava preocupado com os pobres. Era uma questão de avareza. E Jesus diz, os pobres, você sempre tem com vocês. Então nós sempre temos os pobres aqui, qualquer um de nós, a qualquer momento. Devemos fazer isso. Visitar os pobres e atendê-los nas suas necessidades. Pobre é o que não falta. E nós temos oportunidade de fazer isso. Pelo menos a maioria de nós tem condições de fazer isso. Agora, as ofertas de Cristo para manterem os ministérios pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho. E também, claro, parte desses recursos vão ser para assistência social, principalmente para os domésticos da fé e também para os de fora. Então, a teologia de Judas era equivocada, porque priorizava muito mais as questões materiais. E a justificativa que ele tinha para se opor a que Cristo recebesse essas ofertas pessoais eram os pobres. E ele falava, então dê para os pobres. Esse discurso hipócrita a gente ouve ainda até hoje, né? Desse pensamento. Os pobres, irmãos, todos nós temos eles aí, e todos nós temos por obrigação ajudar, independente de sermos cristãos ou não. Todos nós temos que socorrer e ajudar os pobres. E a igreja também, claro. A igreja ela não está alheia a isso, fora disso. Pelo menos a verdadeira igreja não. Se alguma igreja não tem essa preocupação, essa igreja está equivocada, está com uma teologia errada também. Mas aquela que tem a teologia 100% bíblica, ela vai aplicar parte dos seus recursos para atender às necessidades das pessoas, sim, principalmente dos domésticos da fé. A verdadeira igreja, ela deve fazer isso. Uma outra questão é que ele colocava os seus interesses acima do reino de Deus. Aqui mesmo em João capítulo 12, agora sim vamos ler o verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O que nela se lançava eram ofertas de pessoas com corações movidos a ajudarem o reino de Deus, a ajudarem Cristo. O Senhor Jesus, o seu ministério, como qualquer outro missionário, como qualquer outra pessoa que se dedica à pregação do Evangelho, precisava de recursos para fazer essa. Ele ia de aldeia em aldeia, ele tinha que comprar comida para ele, para os seus discípulos, e muitas outras coisas que eles tinham que fazer. Então, as pessoas que lançavam ali na bolsa as suas ofertas, o faziam de boa fé, de boa mente, de bom coração, ofertando para Cristo, ofertando para o reino de Deus, para a continuidade do ministério. Mas Judas, ele colocava interesses pessoais acima disso. E ele tirava da bolsa parte dessas ofertas para gasto dele próprio. Então, nós vemos aqui que a própria palavra de Deus usou um termo fortíssimo contra ele, chamando de ladrão. Então, o ladrão aqui é aquele que coloca os interesses pessoais acima dos interesses do reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E esta mensagem, esta palavra, esse reino de Deus que entrando na pessoa fortalece a pessoa com paz, justiça e alegria, ela deve ser pregada. Aliás, o cristianismo não morreu, a palavra de Cristo não passou, porque Deus usou a igreja como ferramenta dessa mensagem, para levar essa mensagem. Né? Depois que os discípulos evangelizaram todo mundo conhecido de sua época e organizaram igrejas, a igreja continuou pregando, e estamos no século 21 e a igreja continua pregando. Então, Judas, a teologia dele era equivocada, porque ele colocava interesses pessoais acima dos valores do reino. Ele colocava os bens materiais, questões materiais, ele dava mais importância a questões materiais do que a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo, que é o que consiste o reino de Deus, que Cristo estava estabelecendo no coração dos homens. Um outro equívoco aqui da teologia de Judas
é que ele dava espaço para Satanás. Isso era, na verdade, uma consequência. Pelo fato de não se santificar, de não ser limpo, pelo fato de ser avarento, de se opor às ofertas a Cristo e usar os pobres como escudo para defender a sua avareza, ele colocava os seus interesses acima dos interesses do reino de Deus, ele valorizava mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, e como consequência, ele acabou dando espaço a Satanás. E aqui nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos abrir lá, Lucas capítulo 22, a partir do verso 3, que vem uma palavra duríssima aqui, difícil mesmo, até de digerir, né? Como que um apóstolo de Cristo, uma pessoa que andava diretamente com Cristo ali, que via os sinais, que via aqueles ensinos maravilhosos de Cristo, chegou a este ponto. Olha só, Lucas 22, verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então a palavra aqui é enfática e clara ao dizer que Satanás entrou nele. Então toda a consequência dessa teologia errada de Judas, desse entendimento, dessa leitura errada que ele fazia das coisas espirituais, das coisas celestes, das coisas do alto, do próprio Cristo ali à frente dele, ele tocava em Cristo. Ele estava com o Filho de Deus ali no seu ministério terreno. E mesmo assim ele era avarento, mesmo assim ele colocava os bens materiais acima das coisas, ele era hipócrita. A palavra o chama de ladrão, ele roubava a bolsa. Por colocar interesses materiais acima do reino de Deus, interesses espirituais. É uma coisa assim assustadora de pensar. Que se a pessoa estava com o próprio Cristo ali, né? Então, se a pessoa não tem conversão, irmãos, ela vai colocar interesses pessoais acima do reino de Deus. Essa pessoa pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um bispo, pode ser alguém aí renomado, pode ser um membro de igreja, pode ser alguém que teve um contato com o evangelho. Se não houver conversão genuína no indivíduo, o reino de Deus não vai estar acima de todas as coisas na vida dessa pessoa. A sua teologia vai ser equivocada, mesmo que ela aprenda uma teologia correta, a teologia bíblica. Como Judas estava aprendendo. A fonte da informação que ele recebia era perfeitíssima, que era o próprio Cristo. Não tinha como ser mais perfeito do que isso, o próprio Filho de Deus ensinando. Mas a leitura que ele fazia era equivocada, porque não havia conversão, e ele colocava coisas materiais acima das espirituais. E para nós seguirmos aqui um pouco mais para frente, o olhar de Cristo para Judas era um olhar de quem via ali um filho da perdição. E Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 12, orando para Deus, ele se refere a Judas. João 17, 12, o Senhor Jesus fala sobre Judas, e ele está orando aqui, oração sacerdotal, e ele fala isso, olha: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o olhar de Cristo para Judas era o olhar de quem sabia que Judas era o filho da perdição. Essa é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa para se referir ao anticristo. E ele fala o filho da perdição. Então,
a teologia equivocada de Judas trouxe consequências severas para o Judas. Ele usufruiu por algum tempo de algum benefício, pegando o dinheiro da bolsa, se opondo às ofertas diretamente a Cristo, usando os pobres como escudo da sua hipocrisia, da sua avareza, e ele acabou tendo uma consequência grave da sua falsa teologia, da sua maneira difícil, da sua leitura errada, né? Ele andava com Cristo, mas ele não estava em Cristo. Olha só, em João, capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus disse assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. A paz é para quem está em Cristo. E Judas não estava em Cristo. Ele estava com Cristo, mas não em Cristo. Então, mesmo se a pessoa estiver na teologia certa, aprendendo a teologia correta, a teologia verdadeira, se ela não estiver em Cristo, se ela estiver só com Cristo, certamente interesses pessoais estarão acima do reino de Deus na vida dessa pessoa. Disso não tenha dúvida. E para nós finalizarmos, irmãos, o fato de não estar em Cristo e não usufruir desta coisa da paz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Se ele não estava em Cristo, ele não tinha essa paz que excede todo entendimento. E a falta dessa paz pesou tanto nele, o remorso foi tão grande, que ele acabou cometendo o suicídio, né? Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 3, Mateus 27, a partir do verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado-lhe remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A falta de paz movida pelo fato dele não estar em Cristo. Ele estava com Cristo por 3 anos, mas não estava em Cristo. O resultado disso foi uma falta de paz muito grande e um remorso pelas coisas que ele estava fazendo, e chegou ao ponto de trair o próprio Senhor Jesus. Veja bem que não foi um arrependimento, foi um remorso. Ele sentiu remorso por isso. E aí então ele acabou indo e se matou. Então, irmãos, nós devemos ter em mente que a verdadeira teologia, ela deve nos conduzir a viver em Cristo, a priorizar Cristo. A verdadeira teologia, ela é somente a Bíblia que explica a própria Bíblia. Judas colocou elementos externos na sua teologia, colocou questões materiais na sua teologia, enquanto que nós devemos entender que ninguém pode ter uma interpretação particular, mas somente o que já nos está revelado. Vamos ler novamente para finalizarmos 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a verdadeira teologia é aquela que é 100% bíblica, explicada pela Bíblia. E para aquelas questões que a Bíblia não dá resposta, essa teologia não deve dar a resposta também, porque nós não devemos acrescentar nada às Escrituras. Que este pequeno estudo a respeito deste grande erro de Judas
possa nos ajudar a fazermos uma avaliação sincera, humilde diante de Deus, e se constatarmos que estamos numa teologia errada, se estamos seguindo uma teologia errada, que pela graça de Deus nós possamos reverter a situação e começarmos a colocar a nossa vida dentro dos padrões bíblicos. E tudo isso para que o nosso Deus seja glorificado. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida. Graça e paz.